que esperar da primeira rodada do Campeonato Brasileiro a nível de resultados. Vou montar aqui com vocês um simulado da primeira rodada do Brasileirão, que começa já nesse próximo final de semana, entre sábado, dia 29, e o dia 31, que é uma segunda-feira. Vou trazer o que eu acredito que tende a acontecer nesses jogos que iniciam o Brasileirão de 2025. Fique à vontade para opinar aqui abaixo também, para palpitar, para discordar se você tem alguma opinião contrária. Ninguém é dono da razão e principalmente a partir de um início de temporada, onde a gente tem como recortes os campeonatos estaduais, em que muitas equipes trouxeram mudanças às vésperas do início do Brasileirão. Fique à vontade também para deixar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse, trazendo um convite para você passear aqui no canal também. Já fiz uma tier list do que eu espero de quem deve brigar pelo quê nesse Brasileirão e também sobre os favoritos. Um pouco do que eu vou trazer aqui nesse vídeo eu já trouxe falando sobre os favoritos, mas aqui vamos tentar detalhar um pouco mais a nível de resultados. Nesse vídeo eu vou trazer também informações referentes à transmissão, aonde você vai poder acompanhar a cada um dos jogos dessa primeira rodada. E já abrindo aqui para vocês, estou no portal do Lance, no simulador do Lance, que traz cada um dos confrontos aqui do lado direito, com data, horário e local, e vamos começando nessa ordem. Provavelmente no sábado, também estou brincando um pouco com o Cartola por aqui, vou estar trazendo uma escalação final no sábado por volta das 15 horas. Fica ligado aqui no canal também se você curte o Cartola. Mas bora começar com a primeira rodada a partir do jogo de sábado no Mineirão, 18 horas e 30 minutos, Cruzeiro e Mirassol. Cruzeiro que terminou não tendo um grande campeonato mineiro, principalmente a partir das trocas no comando técnico. O próprio Gabriel falou um pouco sobre isso, terminou até avançando para a semifinal do campeonato estadual, mas caindo para o América. E um Cruzeiro que, falando das trocas no comando técnico, ainda vive um processo de início de um projeto da comissão técnica. Não se sabe muito o que esperar desse Cruzeiro, apesar de um alto investimento e de um grupo mais encorpado do que dos outros anos. Da mesma forma, você tem o Mirassol, que passou por uma mudança no comando técnico nos últimos dias, praticamente, com a contratação do Guanais, que foi demitido do Atlético Goianiense, que iria começar a Série B com ele, e agora tem um trabalho no Mirassol que tem várias apostas ousadas. Aqui eu vou apostar no fator Cruzeiro, com um elenco um pouco mais forte, com peças de um pouco mais de currículo, além do fator campo, e vou acreditando em um 2-0 para a equipe mineira. Apesar de serem trabalhos novos das comissões técnicas, o Cruzeiro teve um tempo um pouco maior. Fortaleza e Fluminense, Fortaleza que está distante de convencer nesse início de temporada, vice-campeão cearense, na Copa do Nordeste até conseguiu avançar a segunda fase, mas por muito pouco não foi eliminado. Classificação antecipada, mas terminou ficando apenas por conta do número de vitórias. O aproveitamento não foi bom, assim como o desempenho também não foi dos melhores. E um Fluminense que eu acredito que ainda não foi muito testado na temporada. Conseguiu chegar à final do Campeonato Carioca, na Copa do Brasil conseguiu ter lá seus bons desempenhos. Fluminense que não foi diretamente à terceira fase da Copa do Brasil, conseguiu passar pelas duas primeiras. Aqui eu acredito no poder de reação do Fortaleza. São duas equipes que eu acredito que isso tem um fator de um Fluminense que não foi muito testado e de um Fortaleza que vem muito pressionado. Mas eu acredito nesse giro de chave do Fortaleza para o início do Campeonato Brasileiro e acredito em um 2-1 para o Fortaleza jogando no Castelão. Fique à vontade para discordar, para deixar um pouco da sua opinião aqui abaixo. Seguindo para um outro confronto, Fortaleza e o Fluminense jogando no sábado também, 18h30 no Castelão. No sábado também, no Alfredo Jaconi, tem o confronto do Juventude diante do Vitória. E esteve nos últimos anos um Juventude muito forte dentro de casa e acredito que tende a ser um dos pilares também a força do Alfredo Jaconi, a mística do Alfredo Jaconi, diante de um Vitória que teve um início de ano muito positivo,
mas que dá alguns sinais de balançar, dá alguns sinais de gerar alguma desconfiança pela eliminação na Copa do Brasil de forma precoce para o Náutico, pelo vice do Campeonato Baiano, também agora na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, também não conseguiu vencer diante do Motoclube. Aqui eu coloquei um asterisco e um confronto que eu entendo que está muito em aberto, ainda sigo entendendo que é um jogo muito em aberto, e aqui eu vou com um empate em 1-1 no Alfredo Jaconi, apesar de ficar em uma certa dúvida se a gente pode ter isso daqui, ó, 1-0, mas eu vou acreditando em um empate no Alfredo Jaconi, Juventude e Vitória. Grêmio e Atlético Mineiro, confronto acontecendo no sábado também, pegando até a tabela oficial da CBF, temos vários jogos acontecendo no sábado às 18 horas e 30 minutos, que é uma pena, né? A gente poderia acompanhar com a distribuição um pouco maior dos horários, mais jogos, nós temos 4 jogos, o Cruzeiro, o Fortaleza, Juventude, Grêmio e o do São Paulo também, todos eles às 18h30 do sábado. Grêmio e Atlético Mineiro. As duas equipes elas não conseguiram render o máximo nesse início de ano, apesar de ser um Atlético campeão mineiro mais uma vez, mas a nível de desempenho foi um Atlético que não conseguiu entregar tudo o que se espera. É um Atlético que tem um elenco um pouco mais encorpado do que teve na temporada anterior. Teve a chegada do Júnior Santos, a chegada do Rony também, tem outras peças que vão se consolidando no elenco, teve a saída do Paulinho, e tem um Grêmio que teve muitas dificuldades na Copa do Brasil, tanto diante do São Raimundo quanto diante do Atlético, conseguiu passar nas duas fases dos pênaltis, e no próprio campeonato estadual também foi um Grêmio distante de ter lá grandes desempenhos. Aqui eu vou acreditando em um 2-0 para o Atlético, mesmo fora de casa e mesmo sendo um Atlético distante de ser brilhante, mas ainda assim coloco um pouco mais uma tendência de um 2-0 ou de 1-0. Vou aqui num placar um pouco mais justo, 1-0 para o Atlético. São Paulo e Sport. Aqui eu posso estar colocando muito a minha mão no fogo, mas eu entendo que é o jogo em que se tende a ter um desequilíbrio maior. São Paulo jogando dentro de casa, um Sport voltando à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, apesar do alto investimento com o nome do Sérgio Oliveira, com a permanência do Lucas Lima, com o nome novo do Pablo, com paciência, enfim. É um Sport que eu entendo que tem um desequilíbrio muito forte defensivamente, ainda tem alguns pontos de ajuste e uma falta de amadurecimento, principalmente a partir das escolhas do Pepa. É um Sport que ainda não amadureceu. Girou demais o elenco no início da temporada e tende a pagar um pouco caro por isso no início do Campeonato Brasileiro, pelo menos. E aqui eu vou com um 3-0. Posso estar colocando demais a minha mão no fogo, mas eu acredito que se tem uma tendência assim de um São Paulo goleada. Não sei se um 3-0 dá para classificar. Repetindo, se tem alguma opinião contrária, fique à vontade para comentar, fique à vontade para opinar. Deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Vamos para mais um jogo do sábado, que é às 21 horas, jogo acontecendo no Maracanã. Depois eu vou trazer informações de transmissão, tá? Onde você vai poder acompanhar a cada uma dessas partidas. E aqui, se eu falei de São Paulo e Sport com a tendência de um maior desequilíbrio, aqui eu entendo com uma tendência de maior equilíbrio. Está falando de dois candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, o Internacional com a sequência do trabalho do Roger e o início de ano que traz alguma expectativa também. Flamengo com a permanência do Felipe Luiz e com um projeto, com um elenco também que fornece peças para girar, para mudar a história do jogo, caso o início não seja tão positivo. Aqui confesso que eu tenho uma grande dúvida e vou deixar para depois. O outro jogo é Palmeiras e Botafogo. Um confronto em que se teve alguns atritos nos últimos 2 anos, algum ponto de uma rivalidade que foi se criando também nos últimos 2 anos. Jogo que vai acontecer no domingo, aliás, às 16 horas no Allianz Parque. E eu entendo que se tem um Palmeiras, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda está entre os 2 jogos da final. E um Palmeiras que chega um pouco mais maduro, apesar de ter tido uma primeira fase de Campeonato Paulista
que não conseguiu engrenar tanto assim, mas é um Palmeiras que foi mais testado no início de ano, um Botafogo que perdeu algumas peças importantes como Almada, como Luiz Henrique, e também com a comissão técnica, com a escolha agora do Paiva, não sei até que ponto ele conseguiu implementar muito a ideia de jogo dele. E aqui eu vou com uma vitória do Palmeiras por um 3-1 ou um 3-2. Acredito que se tem uma tendência de um jogo com gols e acredito em um Palmeiras levando a melhor. Mas o que acontece nessa quinta-feira, ou quinta-feira, né, dia 27, tende a poder mudar um pouco esse palpite aqui, o que vai acontecer na final do Campeonato Paulista. Acredito que isso pode gerar algum impacto para o jogo entre Palmeiras e Botafogo, ou para o bem ou para o mal, para o lado do Palmeiras, né? Vasco e Santos, jogo em São Januário, confronto acontecendo às 18h30 do domingo. Se tem um Vasco que ficou muito distante de ter um grande início de ano, um Vasco que na primeira fase do Campeonato Carioca por muito pouco não foi à semifinal, e se tem um Vasco que eu acho que entendo como um planejamento um pouco tardio, assim, algumas escolhas, a projeção para a temporada e a projeção do elenco acho que não foram feitas da melhor forma. Do outro lado, é um Santos que está longe de ser brilhante, mas eu entendo que aqui a gente pode ter a equipe visitante levando a melhor. 1-0 para o Santos é o meu palpite. Bahia e Corinthians, e aqui a observação que eu fiz para o Palmeiras também pode ser levada em conta para o Corinthians. O que acontece nesse dia 27 pode ter algum peso para o próximo final de semana, mas se tem duas equipes que conseguiram entregar algo nesse início de ano, o Bahia com um título estadual, voltando a vencer o Campeonato Baiano e com uma grande primeira fase de Copa do Nordeste, um Corinthians e com classificação para a fase de grupos da Libertadores. Por mais que possa se questionar o nível do placar, poderia ter sido um pouco mais folgado, principalmente na terceira fase, mas foi um Bahia que conseguiu atingir o objetivo. O Corinthians teve um grande campeonato paulista até aqui, e a observação sobre o grande campeonato paulista ela não vai mudar independente do que acontece nesse dia 27. Foi um grande campeonato paulista do Corinthians, mas na pré-Libertadores ele trouxe alguma desconfiança. O Corinthians vai conseguir entregar no Campeonato Brasileiro a partir de alguns desempenhos contra a Universidade Central, contra o Barcelona, gerou alguma desconfiança sim. E aqui eu acredito que é um Bahia que chega um pouco mais inteiro. O Bahia tem um elenco um pouco mais encorpado. O nome do Eric Pulga impressiona muito, é uma das novidades para a temporada. O Jean Lucas vem desempenhando muito bem, melhor do que na temporada passada. Tem o Everton Ribeiro, tem o William José ou o Lúcio como uma posição do 9, tem o Mingo, tem o Juba, enfim, vejo um Bahia, principalmente olhando para a fase defensiva, é um Bahia que me convence mais do que o Corinthians. O Corinthians ainda tem limitações defensivas olhando para o lado individual. E aqui eu vou colocar um 3-1 para o Bahia diante do Corinthians, jogo acontecendo na Arena Fonte Nova às 20 horas. E um outro confronto, Bragantino diante do Ceará. O Ceará que foi muito bem no campeonato cearense, conseguindo o bicampeonato, mas longe do estadual. É um Ceará que não conseguiu ter um dos melhores desempenhos a nível de Copa do Nordeste, por exemplo. O Ceará teve alguma dificuldade em jogos talvez que poderiam ser mais simples. Tem o nome do Léo Condé na comissão técnica. O Léo Condé que subiu com Vitória, subiu também com o Ceará. Tem o Pedro Raul que inicia muito bem no Ceará, tem outros nomes como Matheus Bahia, enfim. Do outro lado eu vejo um Bragantino com um enfraquecimento forte na estrutura de meio de campo, principalmente a partir da saída do Evangelista. Tem o Pita no ataque, que tende a ser um dos bons nomes mais uma vez do Brasileirão. Aqui também, assim como o jogo do Flamengo e do Inter, o jogo do Bragantino contra o do Ceará também me traz alguma dúvida. Mas aqui eu vou acreditando em uma vitória do Bragantino por 1-0 e olhando aqui para cima, vou levar em conta o fator campo e o fator talvez um pouco mais de um grupo melhor, no sentido de
poder tirar peças do banco e mudar a história da partida. E aqui eu coloco uma vitória do Flamengo por 2-1. Se discorda, fica à vontade para comentar, fica à vontade para opinar e trazendo pontos de transmissão, onde você vai poder acompanhar a cada um dos jogos. Temos 9 jogos pelo Premier, 9 jogos que são Grêmio e Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense, Juventude e Vitória. Para simplificar, só Cruzeiro e Mirassol não vai ser transmitido pelo Premier. Então, todos os outros jogos serão transmitidos pelo Premier. Pelo Sport TV tem o jogo do Vasco. Na verdade, o jogo do Vasco contra o Santos, além do Premier, ele vai ser transmitido pela Record e pela Cazé TV. Pelo Sport TV, além do Premier, tem Flamengo e Internacional e São Paulo e Sport. E pela TV Globo tem o confronto de Palmeiras e Botafogo. Então tá aí as informações de transmissão. Antes de deixar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Tem já uma tier list para o Campeonato Brasileiro, que dá para, pelo menos dentro da minha projeção, imaginar as brigas de luta pelo título, pela Libertadores, contra o rebaixamento. E também eu trouxe uma avaliação parecida com essa, mas tem alguns pontos de diferença em relação aos favoritos. Eu fiz outras observações e também sobre a estreia dos nordestinos, quem tende a ter uma estreia mais difícil no Campeonato Brasileiro entre os 5 nordestinos. Detalhei um pouco mais eles porque nesse início de ano falei muito mais sobre a Copa do Nordeste. Enfim, se quiser acompanhar, também está disponível aqui no canal. Vou ficando por aqui, até a próxima.